Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento, pregão desta quinta-feira, dia 3 de julho, antecedendo aí o jogo da seleção. Espero que essa sinalização de alta do Ibovespa seja algo positivo para a nossa seleção brasileira. O Ibovespa terminou o pregão com alta de 1,6%, conseguindo voltar primeiramente dentro do que a gente tinha comentado na última videoanálise. Primeiro sinal positivo seria o Ibov voltar ali para cima de 53.244. Conseguiu fazer isso no início do pregão, revertendo até uma abertura que veio mais para o vermelho, depois reverteu isso e veio aqui para cima, deu uma travada e depois das 12 horas, principalmente de 13 horas em diante, engatou aí um movimento de alta, a continuidade do movimento de alta, superando o próximo nível de resistência, que era na faixa dos 53.700 pontos. Um bom fechamento aí na máxima do dia, algo favorável, apontando para o nível ali dos 54.200. Então seria interessante que o Ibovespa, numa correção desse movimento de subida, até pode estender mais aqui para cima, que essa correção não fosse muito intensa para baixo. Isso aos poucos ampliaria o cenário para retomada de tendência de alta de curto prazo. PETR4 no pregão de hoje apresentou uma alta de 2,22%, abriu com um gap de baixo, abaixo da mínima aí dos dois últimos pregões, e conseguiu fechar acima da máxima dos dois últimos pregões. É um chamado engolfo de alta, um candle aí de reversão, apontando também para um teste ali da região agora na faixa dos R$17,93 a R$18. Seria essa zona de resistência. Abriria, sendo um pouco mais ousado, a chance de uma possível compra na Petro, nessa faixa de preço aí, trabalhando com stop um pouco mais aqui para baixo, por exemplo, na faixa ali dos 17,10 ou 17,09, tentando pegar um movimento para cima aí dos R$18. Vale 5 teve mais um pregão de alta com gap, ficou agora bem esticada para cima, aqui olhando só pela inclinação desse movimento, alta de 2,13%, mas é algo bom porque a ação ganha força na sua tendência de alta. Isso é um fato favorável que favorece compras após movimentos corretivos no decorrer da próxima semana. Então nem considero mais o pregão dessa sexta-feira, pois vamos ter um pregão reduzido devido ao jogo do Brasil, um pregão que fecha às 2h30 da tarde, e além disso vai ter feriado nos Estados Unidos, é o feriado de 4 de julho, independência americana, e consequentemente traz um giro financeiro menor aqui para o pregão reduzido que teremos nessa sexta-feira. De qualquer forma, a ação na próxima semana seria um alvo aí de avaliar a correção desse movimento de subida, pelo menos aí 2 a 3 pregões, para buscar aí uma entrada a favor da atual tendência de alta do ativo. O próximo nível de resistência da ação na faixa dos R$ 28,30. G60 também bem esticado, é mais provável uma correção aqui no G60, mas o caminho mais provável em termos de tendência segue ali para buscar esse topo anterior na faixa dos R$ 28,30. Outras ações, BBDC4. BBDC4 a gente abriu uma compra nela hoje em R$ 32,26. Teve uma boa primeira hora de pregão, esse movimento aqui de baixo. A tendência não está mais definida ainda, a tendência mais passando a ficar indefinida, a tendência desse ativo. Não está definida, o que eu digo não está em tendência de alta, nem em tendência de baixa. Fez um topo mais baixo que o topo anterior, ainda está respeitando aqui o fundo anterior, um engolfo de alta aqui no pregão de hoje, alta de 1,75%. Isso abre a chance de ter um movimento aqui de subida depois de um movimento de baixa. E é isso que eu estou tentando pegar aqui nesse ativo, uma entrada em 32,26, com a expectativa que essa ação venha buscar ali um patamar em torno de 33,60 ou um pouco mais. Essa é uma operação que o stop está posicionado em 31,76. Desculpe, a entrada é 32,26, 31,72 o stop e o objetivo dessa operação é 33,88, com risco de 1,67%. Olhando outros papéis, outros ativos aqui, Cruz 3 fechou o pregão muito bem, com alta de 3,19%, vinha aqui numa tendência de baixa nada muito forte para baixo, e com isso ela basicamente já dá uma certa anulada nessa tendência, ou uma perspectiva muito mais favorável de reversão dessa tendência, anular essa tendência de baixa, quebrar essa sequência aqui de topos descendentes. Desta forma, é um ativo que eu ficaria atento para buscar compra
principalmente a partir da próxima semana, porque a gente vai ter um pregão curto, aí o ideal é que ela tenha alguma correção aqui no gráfico 60 minutos para buscar compra logo na sequência, depois de uma nova sinalização de alta, algo como um fundo ascendente aqui no gráfico de 60 minutos. Então, provavelmente mais para a próxima semana, a Cruz 3 seria interessante para entrada, tentando pegar uma retomada de tendência de alta no gráfico diário a favor de uma tendência de alta de médio prazo ainda na ação. VEG3. Agora eu vou falar de 3 ativos que são ativos que estão com um movimento um pouco maior para cima aqui no gráfico semanal. Esses 2 primeiros que eu vou comentar, primeiramente VEG3, são ativos que estão em tendência de alta e fazendo máxima histórica, ou seja, estão lá mais para a máxima histórica. Então são ativos que têm ainda uma perspectiva favorável em diversos prazos operacionais. A VEG3 está aqui dando uma bagunçada na tendência de curto prazo, mas gera sinalização de baixa e não consegue cair, já consegue fechar bem o pregão, acima aqui até da máxima da semana anterior por enquanto, né? 28, desculpa, acima da máxima aqui do início dessa semana de primeiro, pregão retrasado, 1º/7, fechamento acima dos 28,49, das 2 máximas, o que é algo bom. É uma ação que daria para buscar alguma entrada dessa forma, aqui buscando alguma compra nesse ponto ou um pouco mais acima, e trabalhando com stop ali um pouco para baixo dos 28,17. Um stop mais curto, tentando pegar o que? A continuidade da tendência de alta de curto prazo e também de médio prazo, como é um ativo alinhado para cima, favorece mais, arriscar um pouco mais na compra. A Qual 3 também é outra que já vem com movimento prolongado para cima, mas também não gerando nada forte para baixo. Ela ameaçou queda e no pregão de hoje gerou um forte candle de alta. Ideal que no pregão de amanhã dê uma patinada aqui e a partir de segunda-feira faça um rompimento da máxima de hoje para possível compra, com um stop mais curto abaixo de toda essa região de topos anteriores, um stop um pouco para baixo dessa região, seria o mais interessante a se fazer em cima de Qual 3. A BCB4, essa não tem um gráfico mensal principalmente, o semanal tão lá em cima como lá em cima que eu digo é fazendo máxima histórica, como a das 2 anteriores que eu comentei. Mas é uma ação que vem numa tendência de alta de médio prazo, está em cima de um patamar de resistência, está ali dando uma certa acumulada aqui nesse nível, também ameaçou um rompimento e não foi adiante, aí ameaçou voltar para baixo e agora novamente está gerando sinalização que pode vir a romper essa máxima aqui da semana, que é de 13,51. Então um rompimento dessa região abriria também a possibilidade de buscar uma compra, de trabalhar na compra a favor de todas as tendências desse ativo e jogar um stop aqui para baixo dessa resistência, ou agora funcionando como suporte, um pouco abaixo aí até da abertura de hoje, que foi de R$ 13,30. E para a gente fechar, o ponto negativo foi a Gol 4. A Gol 4 a gente já tinha mencionado, se ela perdesse a mínima do pregão passado, já estaria avaliando a possível saída dessa ação. Então ela abriu com um gap de baixa, não só perdeu a mínima da semana passada, perdeu a mínima também, desculpa, a mínima do pregão passado, perdeu a mínima dos 2 últimos pregões. Então perdeu a mínima aqui desse fundo, por mais que tenha sido só 1 centavo, mas perdeu ali na primeira hora de pregão. Olhando aqui, fiquei até acompanhando a primeira hora de pregão, gráfico aqui de 10 minutos, a primeira hora de pregão foi isso aqui, ó, começou aqui embaixo, tentou subir, bateu no gap, bateu na resistência e montou esse topo aqui para baixo e resolvi sair em R$ 12,11, trazendo aí para a nossa carteira um prejuízo em torno de 0,9%, então um prejuízo mais curto, e uma redução do capital total em 0,16%. Mas de qualquer forma ainda é um ativo, por mais que tenha se recuperado, é um ativo que eu ainda vou ficar atento para a compra, mas principalmente mais para a próxima semana, desde que ela gere um sinal mais forte aí para cima dos 12,37, 12,40. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.